Boa noite! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio e o tratamento clínico para reabilitar pacientes que sofreram um acidente vascular encefálico, que sofreram um AVC. Então, se você não segue meu perfil, siga lá, @Dr. Vinícius Paiva, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque tem muito conteúdo, tem muita informação que vai ajudar você a desenvolver um processo de reabilitação muito mais rápido e muito mais eficiente. Vinícius, por que você fala que você vai conseguir me ajudar a reabilitar de forma mais rápida e mais eficiente? Porque a gente usa técnicas e métodos baseados na neurofisiologia, né, que inclui fatores dentro do processo de reabilitação que os métodos tradicionais não incluem. E isso faz toda a diferença no processo de reabilitação. Então tem muita dica, tem muita informação que vai ajudar você a dar um salto no processo de reabilitação dos seus pacientes. Ah, Vinícius, meus pacientes eu consigo reabilitar eles de forma muito eficiente, meus pacientes eles evoluem bem. Eu garanto para você que eles vão evoluir muito mais rápido, tá? De forma muito mais completa. Isso eu posso garantir para você, porque eu também pensava que meus atendimentos, que os meus tratamentos eram excelentes até entender que muitos fatores estavam de fora do tratamento. E quando eu comecei a aplicar isso, mudou completamente, tá? Então faz toda a diferença. Se você não acreditar, vai lá, assista aos vídeos, aplique nos seus pacientes e depois me conta como que foi o processo de evolução do seu paciente. Se foi mais rápido, se foi mais completo, tá bom? Gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando aqui. A gente vai falar sobre um assunto hoje difícil da gente ouvir e ver alguém falando sobre, né? Ver alguém falando a respeito desse assunto que eu vou falar, que é sobre ataxia espinocerebelar. Não é ataxia comum, tá? É uma ataxia mais complexa, é uma ataxia generativa, uma doença degenerativa, tá? Progressiva. Então a gente não encontra muitas pessoas falando disso. Por que, Vinícius, você resolveu falar sobre esse tipo de ataxia espinocerebelar? Porque foi o pedido de uma pessoa, a gente tinha colocado nos stories, né, o que você gostaria de ouvir, né, era, na época até sobre o AVC, e a pessoa colocou, foi a doutora Mônica, colocou essa sugestão de falar sobre a doença de Machado-Joseph. E a doença de Machado-Joseph nada mais é que uma ataxia espinocerebelar do tipo 3. Eu vou explicar para vocês, porque é interessante a gente conhecer doenças que não são tão comuns do dia a dia da gente, né, como o AVC tradicional, porque a gente ouve falar em ataxia e acha que é tudo igual, e não é. Há diferentes tipos de ataxia que vão apresentar diferentes comprometimentos. Então, a gente tem a ataxia clássica, que pode ser provocado por um processo isquêmico também, pode ser provocado por um processo hemorrágico, e que vai gerar características específicas da lesão cerebelar. E aqui a gente tem um componente agravante, porque não é somente uma lesão cerebelar, ela tem uma lesão de tronco encefálico também, ela tem uma lesão espinocerebelar. Então, isso vai comprometer o paciente em características diferentes. E dependendo do grau de comprometimento dessa doença, do avanço dessa doença, é que os comprometimentos vão aparecer mais ou menos, né? Mais intensos ou menos intensos. E é uma doença com muitos sintomas, muitas características parecidas com outras doenças que a gente encontra, como a própria ataxia, né, cerebelar clássica. Pode pensar que é um paciente de Parkinson, a gente pode pensar que é um paciente que sofreu um AVC, e é um outro problema nesse caso desse paciente, tá bom? Então é muito interessante, porque muitas vezes você pode de repente encontrar um caso desse e você vai saber identificar, porque
provavelmente a pessoa vai estar sendo diagnosticada às vezes de uma forma errada porque se confunde com outras patologias, ok? E eu queria saber se vocês aí já tinham ouvido falar da ataxia espinocerebelar tipo 3 ou a doença de Machado-Joseph, tá bom? Comenta aí para mim se vocês já tinham ouvido falar sim ou não. Feleite chegando aí também, boa noite. Boa noite a... É o Weila? Imagino que é o Weila, né? Doutora Fernanda, Richelle, Josiane, boa noite. Vanessa, sejam bem-vindos. Vou informando o pessoal que essa live começou porque esse assunto é muito interessante, tá bom, gente? Então, bora lá. Vocês já haviam ouvido falar sobre essa doença? Doença de Machado-Joseph? Eu confesso para vocês que foi uma novidade para mim também. Né? Não era uma doença que eu tive, não é um problema, uma patologia que eu tive contato, porque ela realmente é rara no Brasil. Ela acontece no Brasil? Acontece. Mas é uma doença mais característica, principalmente de Portugal. Tá? Mas nós temos que lembrar que nós somos uma colônia portuguesa, né? Nós fomos uma colônia portuguesa. Então a gente tem muitos descendentes, né, oriundos de Portugal. Só que é mais específico de uma região de Portugal, tá bom? A região dos Açores. Só que, logicamente, essas pessoas também, elas estão presentes em outros países, né? Os portugueses estão presentes em outros países e essa doença foi disseminando também. É uma doença hereditária, pode acontecer tanto em homem quanto em mulher, de forma igual, tá? É uma doença autossômica dominante, ou seja, você não precisa que essa alteração do gene esteja nos dois parceiros, não precisa que esteja no pai e na mãe, pode ser em apenas uma pessoa, e assim mesmo você vai ter chance de ter essa doença, e essa doença ela pode se desenvolver a partir dos 30 anos, a partir dos 35 anos. Aí, dependendo do tipo da ataxia espinocerebelar, você vai ter uma faixa etária mais proeminente. Então você pode ter a do tipo 1, a do tipo 2 e a do tipo 3. E isso vai determinar o aparecimento dessa doença em termos de idade também e em termos de características, tá bom? Em termos de sintomas, ok? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá entrando aqui. Marta, Ana Paula, sejam todas bem-vindas, tá bom? Olha só, essa doença, já falei aqui para vocês, que é uma doença hereditária, é uma doença genética e ela é degenerativa progressiva. O que acontece nessa doença? Acontece uma alteração de gene, que acontece uma replicação de uma informação genética, tá? E que vai gerar um processo degenerativo, por erro de repetição de uma informação genética. E o que acontece? O paciente vai começar a ter um processo degenerativo, tá? De células nervosas, que vão gerar as características da doença, que vai afetar tanto regiões do tronco encefálico, regiões dos núcleos da base também, regiões do cerebelo, e vai gerar características dessa doença. Por isso que não é uma ataxia clássica, tá? Não tem as características de uma ataxia clássica, embora alguns sintomas, né, vão parecer com da ataxia, mas vão aparecer com doença de Parkinson, também vão aparecer com doença de Parkinson e também com AVC. E quais são essas características dessa doença? Na ataxia espinocerebelar do tipo 3, o paciente ele pode apresentar tanto o parkinsonismo, por isso que pode se confundir com a doença de Parkinson. Então vai apresentar rigidez, vai apresentar uma hipertonia, vai apresentar sintomas balísticos, tá? De movimentações bruscas do tônus, uma distonia brusca, tá? Então, na ataxia clássica, para a gente entender, normalmente o paciente vai ter um tônus baixo. É uma característica da ataxia cerebelar ter o tônus baixo. Nessa ataxia espinocerebelar, o tônus já é mais alto. E ele vai ter, em alguns casos, uma flutuação desse tônus também. Então, a gente já tem uma diferença gritante aí
dentro dessa característica entre a ataxia clássica e a ataxia espinocerebelar, que é o tônus. Então, se você perceber um paciente que tem características atáxicas, quais seriam as características da ataxia que a gente pensa, né? Marcha do bêbado, o desequilíbrio, a descoordenação de movimentos descoordenados. O paciente vai caminhar, vai realizar a marcha e está desequilibrando, né? Que a gente chama da marcha do bêbado. Ele vai ter essas características. Mas, ao contrário da ataxia clássica, ele vai ter um tônus mais alto e não um tônus mais baixo. E por que também vai ter esse tônus mais alto? Porque atinge regiões do tronco encefálico também, regiões próximas regiões do núcleo da base também, por isso dessa distonia. Então nós temos lesões dos núcleos da base, porque os núcleos da base, eles são responsáveis tanto por essa coordenação de movimento e inervação recíproca, então a coordenação também depende dos núcleos da base, controlar o quanto o meu movimento vai de forma correta, quanto o meu agonista faz o movimento ativo e meu antagonista freia. Então esse controle coordenado de inervação recíproca tem influência muito grande dos núcleos da base. Essa normalização de tônus, né, tem influência dos núcleos da base, então doenças dos núcleos da base são caracterizadas por uma distonia, tá? Por tônus mais alto, mas tônus que flutuam também. Então, de repente, você vai encontrar um paciente que tem características de lesões de núcleos da base, é um paciente que na hora que ele vai movimentar, ele desorganiza inteirinho. Por quê? Porque o tônus flutua, o tônus sobe demais, o tônus cai, o tônus sobe, o tônus cai. Então ele não consegue manter aquele membro contra a gravidade de uma forma em equilíbrio. Então o tônus flutua e ele fica oscilando esse membro, tá? Então, movimentos balísticos, né? Movimentos bruscos. Então, isso é uma característica de lesões de núcleos da base. A rigidez que vai acontecer nesses pacientes também é uma característica do parkinsonismo. Então, tem situações que podem se assemelhar pela hipertonia, pela característica do parkinsonismo, que afetam outras doenças. Uma delas é a ataxia espinocerebelar. Tá? Então a gente tem aqui características tanto da ataxia clássica quanto características de lesões de núcleos da base. E aí a gente precisa entender isso para poder trabalhar com esse paciente. Lembrando que, como eu falei, é uma doença progressiva, degenerativa progressiva. Então essa doença ela vai começar de uma forma mais leve e ela vai evoluir. Então qual que é o papel nosso dentro de um trabalho desse com o paciente? Gerar mais qualidade de vida, né? Prolongar esse tempo de vida do paciente de uma forma que ele tenha o máximo de qualidade possível, o máximo de independência possível. Retardar as complicações da doença. Logicamente, a fisioterapia não vai atuar sozinha, a gente precisa de uma atuação multidisciplinar. Esses pacientes, como eu falei, têm características atáxicas, então eles vão ter também uma disartria, uma alteração na fala, uma alteração na deglutição de alimentos. Então são pacientes que vão precisar muito da fono, né, do serviço da fonoaudiologia, porque eles vão ter... as pessoas associam a questão da fono muito também só com a questão da fala, e não é só para a questão da fala, né, para a articulação da fala, mas principalmente para a questão da deglutição. Tá? Por quê? Porque se você começa a fazer um processo de deglutição errado, você pode aspirar aquele alimento, né? Fazer uma broncoaspiração, e isso gera complicações respiratórias, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses pacientes, e então é um trabalho multidisciplinar. São pacientes que vão ter alterações também, podem ter alterações cognitivas, né? Esses pacientes podem ter tanto um processo de cognitivo quanto questões de emocionais, né? Alteração de sono, ansiedade, depressão, tá? Então são pacientes que têm características de diferentes tipos de patologias, tá bom? E aí, que eu falei, dependendo do tipo da lesão, né? Do tipo de ataxia espinocerebelar, ela é do tipo 3, que a gente chama, mas ela tem 3 tipos, do tipo 1, tipo 2 e tipo 3 também, tá bom? Ataxia espinocerebelar do tipo 3 é a doença de Machado Joseph.
e ela se divide em 3 características, 3 tipos, e isso vai afetar em relação à idade, tá bom? Então, além de todas as características que eu falei para vocês, da marcha, da hipertonia, da disartria, da disfagia, né, que é a dificuldade de engolir, dos movimentos descoordenados que esses pacientes têm também, esses pacientes podem apresentar reflexos alterados, movimentos bruscos, alteração visual. Olha só, além da diploplia, que é uma alteração da visão dupla, né, que gera uma visão dupla, eles têm uma alteração da força muscular no globo ocular. Então eles vão começar a ter uma alteração dessa movimentação do globo ocular, tá? Eles têm uma fraqueza e pode gerar até uma plegia, que é a perda de movimento desses músculos que estão envolvidos com a visão. Então, são pacientes que, dependendo do grau avançado do problema deles, eles vão adquirindo sintomas, né, características, e que vão se intensificando com o passar do tempo, tá bom? De qualquer forma, a gente precisa estar atento a essas características que eles apresentam, né, dependendo da fase que ele se encontra, e o trabalho vai ser de acordo com o que ele apresenta para a gente. Aí o raciocínio, ele tem que vir da seguinte forma: como que eu vou trabalhar um paciente desse? O que eu devo trabalhar em um paciente desse? Né? Como que eu vou pensar num plano de tratamento para um paciente que tem um processo degenerativo progressivo? Para um paciente que tem características tanto atáxicas quanto características parkinsonianas, que tem descoordenação, tem desequilíbrio, alteração da marcha, mas ao mesmo tempo tem uma rigidez, uma hipertonia. São pacientes que têm distonia, que ele pode apresentar uma flutuação de tônus, movimentos bruscos na hora de realizar um movimento, né? Tentar fazer alguma atividade de forma ativa, e ele vai oscilar esse tônus, e isso vai gerar movimentos bruscos para ele, movimentos descoordenados. Então a gente precisa entender como que eu vou trabalhar com esse paciente. E aí, aonde a gente precisa raciocinar, aonde a gente precisa destravar o raciocínio. Se o meu paciente, ele tem essa descoordenação, essa alteração da inervação recíproca, aonde? O que é inervação recíproca? Controle de agonistas e antagonistas, tá? A gente lembra de inervação recíproca como movimentos reflexos, né? A gente aprendeu lá que o movimento de ativação do agonista, inibição do antagonista na mesma proporção, é um movimento reflexo, quando a gente faz o teste do reflexo lá no joelho. Só que existe um controle suprassegmentar. E isso está alterado nesses pacientes dependendo do local da lesão dele, tá? E lesões que comprometem regiões de núcleos da base, como pode acontecer também nessa patologia, geram essa alteração da inervação recíproca, tá? Então a gente precisa entender a função das estruturas no nosso encéfalo, entender o que elas fazem, qual a responsabilidade delas, né? Qual a função delas dentro do processo de controle motor, porque isso tudo é controle motor voluntário. Não estou pensando em reflexo aqui, eu estou pensando em movimentos voluntários. Eu preciso entender o que as estruturas fazem, né? Entender qual a função delas dentro do controle do movimento. E os núcleos da base, o cerebelo, eles são muito, muito importantes para a coordenação de um movimento, tá? Para regulação do tônus. Então, lesão nessas estruturas afetam a questão da coordenação e do tônus de formas diferentes. A relação do tônus do cerebelo é um tônus mais baixo. Lesões núcleos da base tendem a jogar esse tônus mais pro alto, né, uma rigidez, mas também uma oscilação do tônus, que são tônus oscilantes, né, que é uma distonia. E aí, o que a gente tem que pensar? Se o meu paciente tem essa dificuldade de coordenar o movimento, de controlar o movimento, porque eu não consigo ter uma ativação correta entre agonistas e antagonistas, eu tenho que entender que isso é um problema de fatores neurais. Né? A inervação recíproca que deveria estar acontecendo de uma forma correta não está acontecendo. Por que não acontece? Porque
Com a lesão degenerativa, o processamento, né, dessas informações está comprometido. Ele não consegue gerar o processo inibitório da forma correta, né? Então eu vou realizar um movimento, às vezes o meu antagonista freia demais e às vezes ele não freia e o movimento ultrapassa. Então fica um movimento completamente descoordenado. Além disso, meu tônus flutua. Então meu tônus pode entrar de uma vez, subir de forma rápida, e aí na hora que eu vou fazer o movimento, eu travo, né? Eu faço um movimento brusco demais. Ou quando eu estou fazendo o movimento, ele cai e eu desarmo o movimento. Então, pensa só, vamos pensar, como que eu vou trabalhar isso com um paciente com essa característica? Se o meu paciente tem essa dificuldade de inervação recíproca, se o meu paciente tem essa dificuldade de manter esse membro estabilizado contra a gravidade, porque a gente tem que lembrar que existe uma gravidade atuando e jogando a gente para baixo, e quem mantém a gente contra a gravidade é o tônus muscular, isso em qualquer indivíduo, tá? A gente precisa do tônus para manter a postura contra a gravidade, e se esse tônus oscila, isso gera uma dificuldade muito grande. Então, quanto mais eu deixo esse membro livre, e aqui a gente não está falando só de membro superior, a gente está falando de membros superiores e inferiores. Quanto mais esses membros estão livres, em cadeia aberta, mais chance ele tem de desorganizar. Entenderam o raciocínio? Se eu tenho dificuldade em manter o tônus estável, se eu tenho descoordenação do movimento, se eu tenho dificuldade em realizar a inervação recíproca, que é o controle entre agonistas e antagonistas para coordenar o movimento, se há uma alteração desse tônus, uma flutuação desse tônus em determinados momentos, e acontecem movimentos bruscos, né, durante o movimento ativo do paciente, quanto mais esse paciente está com membro livre para realizar a tarefa, quanto mais ele está em cadeia aberta, maior a chance dele desorganizar. Então, o que a gente precisa fazer? Fechar cadeia. Fechar cadeia. Tá? Mas, Vinícius, vamos lá. Vamos buscar esse raciocínio. Eu vou fechar a cadeia do meu paciente, se é no membro superior, e eu quero fazer um trabalho com um paciente em pé, eu preciso travar o membro superior dele. Não deixa solto. Trava ele em você, trava com sua mão, trava no seu corpo. Eu falo muito isso, né? O fisioterapeuta, ele tem que ser polvo, ele tem que ter tentáculos. A gente tem que ter formas de estabilizar o paciente, né? De dar condições para o paciente realizar aquela tarefa. Quando a gente coloca o paciente no chão, vai realizar uma atividade no chão, você consegue travar o membro superior no chão, a perna está travada no chão, mas quando a gente coloca esse paciente em posturas mais altas, às vezes fica mais difícil. Ah, eu quero trabalhar com o meu paciente sentado e o membro está ali, ó, solto. E aí eu vou fazer uma atividade em que ele tenha que realizar um movimento do membro superior e ele desorganiza. E essa desorganização vai gerar desequilíbrio também. Porque se eu faço um movimento e o tônus modifica, eu vou ter uma dificuldade em realizar. Mas, olha que interessante, quando a gente fecha a cadeia do paciente, quando a gente trava tanto o membro superior quanto o inferior do paciente, a gente aproxima as articulações, quando eu fecho cadeia, eu aproximo a articulação, né? A gente gera o que a gente chama de cocontração. Isso faz com que o tônus suba. Mas, Vinícius, se você falou que ele tem uma hipertonia, né, uma certa espasticidade nesse paciente, e eu faço o fechamento da cadeia, eu não vou jogar esse tônus para cima. Nós temos que lembrar o seguinte, a hipertonia desse paciente é patológica. A espasticidade desse paciente é patológica. Ele vai desorganizar mesmo com tônus alto. Se eu deixo livre, eu não consigo resposta eficiente desse paciente. Ele se desorganiza inteirinho. E essa desorganização provoca um desequilíbrio, uma dificuldade dele de permanecer na postura e executar aquela atividade que foi proposta. Então, quando a gente fecha a cadeia do paciente, a gente estabiliza o paciente. Você gera uma maior estabilidade para ele. E se eu gero maior estabilidade para ele, mesmo que esse tônus suba, esse tônus que a gente está mexendo não é de uma forma patológica, é de uma forma normalizada. Quando eu faço movimentos corretos, eu normalizo o tônus.
Só que mesmo assim, eu evito que esse tônus caia mais. Eu mantenho, mesmo que ele aconteça uma oscilação no tônus, essa oscilação vai acontecer mais em cima. Ele não vai ser uma oscilação tão grande, vai ser uma oscilação menor. Então ele consegue manter uma estabilidade e executar aquela atividade proposta para ele de uma forma melhor. Vinícius, posso usar o pezinho no braço dele sem fechar a cadeia? Não, que vai dar na mesma. E vai ter, às vezes, pode até dificultar para ele, porque você coloca o pezinho, ele tem que fazer força ainda para manter, né, o braço ali com o pezinho dele, né, que está no membro superior. Se a gente não fecha a cadeia, ele continua com o membro livre, ele desorganiza do mesmo jeito, tá bom? A gente precisa fechar cadeias nesses pacientes. Se eles têm característica parkinsoniana e a gente começa a perceber uma certa rigidez desse paciente, estou percebendo que ele está ficando com um tronco rígido, e aí entra uma diferença também da ataxia clássica, que a ataxia clássica, como o tônus é mais baixo, esse paciente é mais mole, né? É um paciente que tem não chega a ser o flop que a gente encontra no paciente de Down, né, quando é bebezinho, mas é aquele paciente que tem uma estrutura de tons baixos, uma estrutura onde o paciente está mais solto, mais caído. Nesse paciente de espinocerebelar, de ataxia espinocerebelar, ele é um paciente que vai tender a uma rigidez. Vai tender uma rigidez. E se esse paciente tem uma rigidez que está comprometendo o tronco dele, membros superiores, até por conta dessa hipertonia que ele tem, ele vai tender a uma rigidez, né? E eu estou falando aqui, são características parkinsonianas, mas não é a doença de Parkinson, tá? É a ataxia espinocerebelar do tipo 3. E se ele tem essa rigidez, então o que a gente vai ter que trabalhar com esse paciente? Eu preciso entrar com movimentos que quebram esse padrão de rigidez. Porque quando a gente pensa no paciente com rigidez, ele é uma pessoa que vai ficar no plano sagital. O que é o plano sagital? É o plano que permite que eu faça flexão e extensão do meu tronco, do meu corpo. Tá? Pode ser de membro superior, pode ser do tronco. É o paciente robotizado. É o paciente que não dissocia cintura escapular nem cintura pélvica. É o paciente que vai ter dificuldade em fazer a transferência de peso, a flexão de tronco, lateral de tronco, porque ele vai ter uma rigidez, uma dificuldade de trabalhar os outros planos. Ele fica no sagital, vai ter uma dificuldade em trabalhar o plano frontal, né, que é esses movimentos para as laterais, e de trabalhar os planos transversos, que é o movimento rotacional. Nesse caso, a gente precisa entrar com esse paciente, com exercício, que trabalhe esses movimentos rotacionais. Isso vai quebrar esse padrão de rigidez dele e vai ajudar na questão da normalização do tônus. Porque se o tônus do paciente ele é mais alto, ele tem uma hipertonia, ele tem uma espasticidade, movimentos rotacionais ajudam a baixar esse tônus. Movimentos rotacionais rítmicos, mantendo um ritmo correto, ajuda a baixar esse tônus, tá? Vinícius, vou fazer esse trabalho de forma passiva? Eu já falei aqui, quem me acompanha sabe que eu não gosto de exercícios passivos. Pode você ali no início querer trabalhar um pouco do alongamento, da mobilidade? Tranquilo. Fazer uma terapia de exercício passivo está fazendo nada para o paciente. Quanto mais o paciente trabalha de forma ativa, mais respostas ele vai conseguir. Respostas melhores, respostas mais eficientes que vão ajudar ele no dia a dia dele. Se fica de forma passiva, ele não está tendo ativação das musculaturas. Ele precisa aprender, e aí não é de uma forma consciente, é de uma forma inconsciente, sistema suprassegmentar mesmo, não é consciente isso, entender padrões de movimento, padrões corretos de movimento, e padrões que vão facilitar com que ele realize tarefas do dia a dia dele.
Se eu fico com o meu paciente trabalhando o tronco dele, a gente aprendeu, segura o braço, vamos trabalhar o seu tronco. Eu fico lá rodando ele de um lado para o outro, eu estou trabalhando mobilidade, beleza, mas eu não estou gerando nenhuma resposta funcional para esse paciente. Mas se ele vai ter mobilidade, vai ficar mais fácil para ele trabalhar. Mas se ele não foi treinado a reproduzir esses padrões, ele não vai conseguir essa facilidade no dia a dia dele. Ele não consegue essa resposta. A gente precisa estabelecer padrões de movimentos corretos para realizar as atividades do dia a dia dele. Então, aonde aquele problema dele está comprometendo? Aonde na vida dele ele está tendo comprometimento? Ele tem dificuldade para marcha, eu estou vendo aqui. Tá, mas isso incomoda ele? Isso atrapalha ele em quê na vida dele? Então, a gente precisa entender dos pacientes aonde o problema que está afetando ele está comprometendo o dia a dia dele. Eu preciso pensar num plano de tratamento voltado para aquele paciente. Vinícius, então, pelo que está me falando, o plano tem que ser individualizado. O tratamento ele tem que ser para aquele paciente. Você vai usar técnicas, exercícios parecidos com os pacientes, mas com objetivos de acordo com cada paciente. O paciente sabe o que incomoda ele. O paciente sabe aonde aquilo afeta a vida dele. E de que forma afeta a vida dele. A gente está vendo os comprometimentos. A alteração motora, né? Quando eu falo alteração motora, não estou falando só de força muscular. Eu estou falando de mobilidade, de movimentos ativos, de movimentos voluntários. Então a gente está percebendo essas alterações. Mas a gente não tem noção o quanto aquilo afeta a vida do paciente e o que mais incomoda o paciente. Porque às vezes o que a gente julga que o que é pior para o paciente, que ele não consegue fazer, para ele às vezes não incomoda. É outra coisa que incomoda mais ele quer trabalhar aquilo primeiro. Tá? Então, buscar uma terapia aonde a gente entende o que está acontecendo com esse paciente. Entende aonde aquilo afeta a vida dele, de que forma aquilo afeta a vida dele, o dia a dia dele, a vida diária dele, seja no trabalho, seja em casa, seja no lazer, e ele escolhe, é ele que te fala. E a gente vai traçar um plano de tratamento para ele, de acordo com aquela mecânica de movimento, com a biomecânica que envolve aquela tarefa que ele escolheu, que atrapalha a vida dele. Eu não estou conseguindo tomar banho sozinho. Eu não estou conseguindo cuidar do meu jardim. Eu preciso abaixar, preciso levantar, eu preciso podar as flores, eu não estou conseguindo. Então, como que isso afeta a vida dele? Eu não estou conseguindo lavar um prato, lavar um copo, eu gostaria de fazer isso, me incomoda ver o copo sujo lá em cima da pia. Isso acontece, é muito comum. Não estou conseguindo varrer a casa. Então a gente vai trabalhar para ajudar esses pacientes. Logicamente, vou repetir, é uma doença progressiva. A gente vai trabalhar para que esse paciente tenha o máximo de qualidade de vida por mais tempo possível. O máximo de qualidade de vida por mais tempo possível. E o máximo de qualidade de vida para esses pacientes é realizar aquilo que eles gostariam de voltar a fazer, que eles não estão conseguindo mais. Se a gente proporcionar isso para esses pacientes, mesmo que por um período curto, tá? Por um tempo curto, mas se ele consegue voltar a fazer isso, mesmo com certa dificuldade, isso para ele já é uma vitória. Já é uma vitória. E isso é estimulante. E esse é o nosso papel. Dar condições para que esses pacientes, para que essas pessoas consigam ter uma vida onde eles consigam realizar o que eles gostam. É isso que move o indivíduo. É isso que traz motivação, motivo para agir, motivo para gerar uma ação. Tá? Então, isso quem escolhe é o paciente, ok? E aí, o pessoal está entrando aqui, tá? Boa noite quem está chegando. E aí, outra característica que a gente tem que entender. Então, eu já pensei nesse paciente, sei que ele tem essa alteração desse tônus, sei que esse tônus está mais alto,
mas que ele pode oscilar, pode ter movimentos bruscos, então eu preciso fechar cadeia. Se ele apresentar essas características. Se o meu paciente tem uma rigidez que está comprometendo a mobilidade dele, eu vou entrar com exercícios em planos transversos para quebrar esse padrão, tá? Tanto de tronco quanto de membro superior, cintura escapular, cintura pélvica. É muito importante pensar nesse paciente, iniciar um trabalho do centro para a periferia. Trabalhar tronco desse paciente, e só que de uma forma onde a gente inclua muitas atividades em planos transversos, para dissociar a cintura escapular, para dissociar a cintura pélvica, para trazer mobilidade, movimentação de vértebras, tá? Da coluna desse paciente. Lembrando que esses movimentos rotacionais ajudam a quebrar esse padrão de hipertonia do paciente. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Meu paciente tem muito desequilíbrio, muita descoordenação de movimentos. Movimentos são descoordenados. Meu paciente tem uma alteração dessa inervação recíproca. Ele não tem um bom controle entre agonistas e antagonistas. E aí o que eu tenho que entender? Se ele tem esse movimento descoordenado, uma hora ele vai tentar alcançar um objeto, não chega, outra hora ultrapassa. Ele tem uma alteração no frear do movimento, né? O ativo vai, mas a musculatura que seria o antagonista que vai frear o movimento, uma hora ela ativa demais, outra hora ela ativa de menos. Então a gente precisa trabalhar exercícios aonde a gente vai trabalhando essa coordenação do paciente, essa inervação recíproca dele. E quando a gente pensa em inervação recíproca dentro de uma atividade do dia a dia da gente, a gente usa muito controle de inervação recíproca, controle do antagonista. Como, Vinícius, que a gente usa controle do antagonista com o paciente? A gente tem que, no dia a dia da gente, a gente tem que lembrar que a gravidade é uma força que está jogando a gente para baixo. Ela está jogando toda a pessoa para o chão. Se eu solto meu braço, ele desaba. Ele desaba. Então, para eu poder levantar o braço, né, para coçar minha cabeça, pegar um copo no armário, eu estou trabalhando minha musculatura de forma concêntrica, estou agindo contra uma força, né, invisível, mas é uma força, que é a gravidade, contra uma resistência, que é a gravidade, então eu preciso gerar uma contração concêntrica. Para eu voltar meu braço para a posição natural, né, eu não preciso de utilizar meus músculos extensores de membro superior, extensores de ombro. Se eu soltar meu braço, ele desaba. Como diz o outro, né? Para baixo todo santo ajuda. Então eu não preciso ativar meus extensores. Eu preciso frear o movimento, porque para baixo ele já está indo. Então se eu uso concentricamente meus músculos do ombro, né, flexores do ombro, para pegar algo no armário ou para coçar a minha cabeça, para pentear meu cabelo, lavar minha cabeça, lavar o rosto, se eu estou fazendo um movimento de flexão do ombro de forma concêntrica, para voltar para a posição normal, eu estou fazendo de forma excêntrica. Ele está freando. Quem está freando é o meu músculo flexor. Porque se ele solta, se ele relaxa completamente, desaba. Meu braço desaba. Quando você vai sentar no sofá ou numa cadeira, você vai fazer flexão do joelho. Só que a flexão do joelho não é uma ativação dos seus isquiotibiais, é uma ativação do quadríceps, que é um extensor do joelho. Por quê? Porque se você soltar o quadríceps, você desaba, você cai sentado. Então a gente precisa do excêntrico muitas vezes. Ah, só para essas situações? Lógico que não. Quando você vai fazer uma marcha, que você faz levanta a ponta do pé, né, a dorsiflexão do tornozelo, você levanta a ponta do pé, na hora que você faz o apoio do calcanhar, que você vai apoiar todo o pé no chão, que a gente chama de fase de aplanamento, você não utiliza, né, o seu flexor plantar, você utiliza os dorsiflexores de forma excêntrica. Quando você vai descer uma escada, descer uma rampa, você freia o movimento. Então, em muitos movimentos do dia a dia da gente, a gente utiliza a musculatura de forma excêntrica. E aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês
durante um trabalho com o paciente, utiliza a contração excêntrica. Eu sei que quem trabalha com Pilates utiliza a contração excêntrica porque a base do Pilates é um movimento excêntrico. Né? A Feleite está aí, ela trabalha com Pilates, já vi no Instagram dela. E o Pilates, ele tem um trabalho excêntrico, só que ele predomina mais o excêntrico. A gente precisa trabalhar o concêntrico, o excêntrico e o isométrico. Por quê? Porque no dia a dia desse indivíduo, no dia a dia nosso, a gente utiliza as 3 formas de contração muscular. Eu utilizo o isométrico para manter a estabilidade da articulação, né? Eu utilizo o concêntrico para agir contra uma força externa, pode ser a gravidade, pode ser o peso de um copo, de um caneco, né? Ou eu tenho que empurrar algum objeto, e eu utilizo o excêntrico para controlar o movimento quando ele é a favor da gravidade. Então, toda vez que eu realizo um movimento a favor da gravidade, eu preciso dessa ativação excêntrica. Então, o tempo inteiro a gente está utilizando. E se a gente tem os 3 tipos de contração muscular no dia a dia da gente, quando eu vou trabalhar com o meu paciente, eu tenho que trabalhar isso com ele. Se eu quero trabalhar coordenação de movimento, eu tenho que trabalhar um controle concêntrico e excêntrico. Eu tenho que trabalhar a contração muscular concêntrica e excêntrica. Né? A Feleide falou, concordou ali, sim, trabalho com Pilates. Já vi ali. A Priscila, show de conhecimento. Obrigado, Priscila. Vamos lá. Então, a gente tem que tentar trazer para o paciente um raciocínio dentro da terapia que vai favorecer o dia a dia dele, dentro daquele comprometimento dele, dentro daquela queixa dele, associado às características que ele apresenta da doença. Que aí vai depender da fase, né, que o paciente chegou para você. Quanto tempo de lesão ele tem. Se é a ataxia espinocerebelar do tipo 3, mas se é A1, CA2 ou CA3. Por que, Vinícius? Porque tem características e intensidades diferentes, tá? Algumas vão ser mais intensas, esses sintomas, outros vão ser mais leves, tá bom? E vai depender da idade em que a doença começa. Quanto mais cedo a doença começa, por volta dos 30 anos, 40 anos, normalmente tem sintomas mais graves, tá? Sintomas mais intensos. Quanto mais tarde essa doença aparece, né, esses sintomas tendem a ser um pouco mais leves, até porque é uma doença progressiva, né? Então ele vai levando um tempo, ele começa de forma mais leve, ele vai progredindo, tá bom? Mas a gente vai trabalhar no sentido de retardar a evolução dessa doença e trazer uma qualidade de vida maior. Lembrando, de novo, que é um tratamento multidisciplinar, tá bom? Então a gente, muitas vezes, dependendo da intensidade das características do paciente, né, da lesão do paciente, ele vai ter que entrar com medicação, né, para diminuir essa espacidade desse paciente, para ajudar a diminuir a espacidade desse paciente, para fazer um controle, se tiver uma alteração nessa lesão de núcleos da base, características parkinsonianas muito fortes, ele pode entrar com uma medicação também para controlar isso, para ajudar a controlar, tá? Também vai ter que entrar com outras terapias, não só fisioterapia, né? Ter uma terapia de fono associada, se ele tiver uma disfagia, se ele tiver uma disartria também, para trabalhar isso com o paciente, que é muito importante, né? Até para evitar broncoespasmo e pneumonia nesses pacientes, por conta de fazer, né, a deglutição de forma errada e o alimento acabar indo para dentro das vias respiratórias. Então isso tem que ser bastante observado, tá bom? Então a gente pega aqui um paciente com características muito interessantes, características da ataxia, características do parkinsonismo. E esse paciente vai ter essa marcha desequilibrante. O paciente vai ter uma marcha que, né, característica da marcha atáxica. E mais uma vez, tudo que a gente vai trabalhar com o paciente, a gente vai buscar um processo aonde vai ser eficiente para o dia a dia dele, tá? E logicamente a marcha faz parte disso. Só que eu não posso começar com o meu paciente, eu falo isso muito para quem me acompanha, não posso começar com o meu paciente, quando eu quero trabalhar a marcha com ele, o início da sessão já ser com o meu paciente em pé, porque isso gera muita dificuldade para ele. Gera muita dificuldade. Ele vai gerar muitas compensações e a gente não consegue ter uma resposta positiva do paciente. Então a gente precisa agora buscar um plano de tratamento aonde eu vou
moldar esse paciente, onde eu vou dar mais condições para que ele chegue na postura em pé da melhor forma possível. Então, vamos lá. Eu já falei do raciocínio para cada sintoma, né? Eu preciso trabalhar para a inervação recíproca, né? Esses movimentos de contração, esses exercícios com contração concêntrica, excêntrica e isométrica. Eu preciso trabalhar para essa flutuação de tônus, caso ele tenha movimentos bruscos quando ele vai realizar um movimento ativo, a gente trabalhar a cadeia fechada desse paciente. A gente precisa trabalhar planos rotacionais, caso ele me apresente uma rigidez muito grande, uma hipertonia, né, mais evidente desse paciente, mais intensa. Então a gente vai trabalhar movimentos rotacionais nesse paciente. Tá? Trabalhar o máximo possível de forma ativa, e aqui agora a gente vai entender como que é uma lógica quando eu vou entrar com o exercício para trabalhar esses problemas de forma específica. Eu preciso começar com o meu paciente na postura mais baixa. Por que eu vou começar com o paciente com uma postura mais baixa e não na postura mais alta? Porque eu falei que a gente tem a ação da gravidade o tempo inteiro. E quanto mais o paciente está em posturas onde a gravidade interfere mais nele, gera mais desequilíbrio nele, ou seja, posturas mais altas, mais dificuldade ele tem, e quanto mais dificuldade, mais compensações ele gera, né? Mais retrações ele gera. Então eu preciso trabalhar, iniciar dentro da sessão. Não estou falando que você vai ficar a primeira, segunda, terceira sessão, não. É dentro da sessão você vai evoluindo. Eu vou iniciar a minha sessão com posturas mais baixas para eliminar o máximo possível a ação da gravidade sobre o corpo desse paciente, para que ele consiga se organizar melhor, para que ele tenha menos compensações e eu consiga gerar mais respostas nele, né? Gerar estímulos que gerem mais respostas nesse paciente. E ele consiga responder aquilo que está sendo solicitado dentro do exercício, dentro da atividade que eu propus para esse paciente. Sempre observando o exercício de acordo com o que eu quero para a resposta do dia a dia do paciente, para a atividade que ele escolheu, tá? Sempre a gente vai buscar exercícios que trabalhem padrões de movimentos. Eu começo com posturas baixas, mas eu busco exercícios onde eu trabalho padrões de movimentos que vão ser importantes para ele no dia a dia dele, dentro da tarefa que ele escolheu. E lembrando, a gente não movimenta o braço, só um músculo, né? Eu não movimento só o braço para realizar uma atividade. Eu não movimento só um músculo para realizar uma atividade. Eu movimento várias articulações. Eu movimento vários músculos ao mesmo tempo. Ou seja, busque trabalhar esse paciente de forma global. É uma alteração que não é de um membro superior, é do corpo todo desse paciente. Está afetando membros superiores, membros inferiores, está afetando o tronco, tá? A gente precisa trabalhar o corpo todo do paciente. Eu não posso pegar um exercício onde eu estou focado só em trabalhar o tornozelo do paciente, só um membro inferior do paciente. Eu preciso pensar em exercícios que trabalhem de forma global, que trabalhem o paciente em cadeia. Porque dentro da atividade do dia a dia da gente, a gente movimenta em cadeia muscular. A gente movimenta vários grupos musculares. Eu dei exemplo aqui na live passada. É a mesma coisa da gente estar brincando de cabo de guerra. Tem 5 de um lado, tem 5 do outro, mas 5 de um lado são mais fracos. Então, o lado X está vencendo o lado Y. E está, né, tá conseguindo puxar. Eu preciso aumentar a força. Então eu começo a chamar mais gente. Ô, me ajuda aqui, vem cá. Aí vem uma sexta pessoa. Ele não está conseguindo ainda vencer. Não, vem cá mais um, entra mais um desse lado aqui, do lado Y. E aí começa a vir mais gente para o lado Y para equilibrar essa força. E isso, dentro do dia a dia da gente, são os músculos. Cada indivíduo que está ali, ó, participando daquele cabo de guerra é um músculo. Quanto mais eu preciso realizar força, gerar força, mais eu recruto músculos diferentes. E isso é um trabalho em cadeia muscular. Eu vou ativando músculos em diferentes partes do corpo. Então, eu vou fazer um trabalho no dia a dia meu com membro superior, eu estou ativando músculos das costas. Se eu estiver em pé, eu estou ativando músculos dos membros inferiores. Quanto mais a atividade que eu vou exercer exige força muscular, mais ativação desses músculos eu vou ter. Mais recrutamento de fibra muscular eu vou ter.
Só que para eu trabalhar um paciente, muitas vezes a gente aprendeu a trabalhar o paciente com músculo isolado. Ah, eu preciso trabalhar esse músculo, eu preciso trabalhar essa articulação. Não, você precisa trabalhar da forma mais fisiológica possível. Trabalhar de forma global, porque senão você não vai conseguir trabalhar nada do paciente em uma sessão. Você não consegue evoluir. Por isso, muitas vezes as pessoas falam que a fisioterapia neurológica é de evolução lenta. O paciente neurológico não evolui, a evolução é muito lenta. É porque a gente não gera o estímulo adequado para esses pacientes e a resposta não acontece. Quanto mais estímulo eu gero dentro da minha sessão, de uma forma objetiva, né, trabalhando o mais próximo do fisiológico possível, melhores são as respostas. Mais eficientes, mais rápidas. Mais neuroplasticidade eu tenho capacidade de gerar. Tá? A Feleite colocou aqui, integrado e de forma harmoniosa para se obter maior equilíbrio. Exatamente. Né? É o mesmo princípio que o Pilates utiliza também, né? Que é o trabalho em cadeia muscular, e o que a gente utiliza aqui no método MPM, que é o método Massive Performance Muscular. É o trabalho em cadeia. Porque a gente não, como eu falei, não trabalha isolado. Ah, Vinícius, mas se eu for escovar os dentes, não estou trabalhando só membro superior, não? Não. Se você escova o dente em pé, só para ficar em pé, você precisa de ativação dos seus músculos estabilizadores do membro inferior. Você precisa estabilizar sua cintura pélvica. Você precisa ativar músculos do tronco, né, seus paravertebrais, para você poder ficar em pé. Você precisa de uma estabilização da cintura escapular, então você vai ter ativação dos músculos da cintura escapular para conseguir estabilizar e movimentar esse membro superior. Você vai ter ativação de músculos do seu cotovelo para estabilizar, do seu punho, da mão. Então você tem ativação do corpo inteiro, para você poder realizar uma atividade teoricamente simples. Imagina atividades mais complexas. Então, a gente precisa trabalhar o paciente o mais próximo do fisiológico possível para a gente conseguir uma resposta mais eficiente, uma resposta mais rápida, tá? A Priscila colocou aqui, é o grande diferencial, né? Estímulos neurais. Estímulos neurais também o tempo inteiro, tá? A gente precisa entrar muito com os fatores neurais, não focar só em fortalecimento do paciente, tá? A gente precisa entender que para ter uma resposta motora, eu preciso de informação neural, de fatores neurais sendo ativados. Nós não trabalhamos nenhum movimento só com base na força muscular. Para gerar força muscular, eu preciso de um fator neural. Para gerar uma resposta de ativação de fibras musculares, de recrutamento de fibras musculares, eu preciso de fatores neurais. Para eu movimentar minha articulação e controlar o grau de tensão que eu vou segurar um objeto, eu preciso de informação sensorial, eu preciso de fatores neurais atuando. Para eu gerar respostas de coordenação, inervação recíproca, eu preciso de fatores neurais atuando. Para eu gerar equilíbrio, eu preciso de fatores neurais atuando. Então, o tempo inteiro, isso tem que ser trabalhado dentro do exercício. Começar de baixo para cima, para as posturas mais baixas, e evoluindo dentro da mesma sessão para posturas médias até chegar na postura alta. Trabalhar do centro para a periferia nesse paciente, então trabalhar tronco antes de trabalhar membro superior, tá? Trabalhar cintura escapular, tronco, cintura pélvica. Trabalhar em cadeia fechada esse paciente se ele tiver movimentos muito bruscos, tá? Trabalhar exercícios em planos rotacionais, desde as posturas mais baixas até posturas mais altas. Então, em todas as posturas eu vou fazer todas essas observações. Movimentos rotacionais, iniciar com movimentos do tronco, trabalhar de forma global o paciente. E aí eu vou passando por uma segunda postura, aí eu vou chegando em postura média, até chegar na postura alta. Sempre observando as mesmas coisas. E os exercícios que tragam padrões de movimento, padrões biomecânicos, que vão ser reproduzidos dentro da atividade que o paciente escolheu. Que vão ser reproduzidos dentro da atividade que o paciente escolheu. Isso é muito importante. Por quê? Porque quanto mais eu repito padrões de movimento dentro dos exercícios que se assemelham aos padrões que o paciente vai realizar na atividade do dia a dia dele, que está mais comprometida e que ele gostaria de voltar a trabalhar,
Quanto mais a gente vai repetindo isso, mais a gente gera aprendizagem. Mais gera aprendizagem. E quanto mais eu gero aprendizagem, mais automático fica para ele na hora que ele for realizar isso no dia a dia dele. Isso faz toda a diferença. Isso faz total diferença para o paciente. Ok? Total diferença. Tá? E aí você chega com o seu paciente em pé para trabalhar postura, trabalhar marcha. Só que quando a gente vai trabalhar marcha, as pessoas acham o seguinte: eu vou trabalhar marcha só quando o paciente estiver em pé. Não. Marcha existe padrão. Você trabalha padrões da marcha desde posturas baixas. É possível realizar exercício. Para isso, você tem que trabalhar de forma global. Não dá para trabalhar de forma isolada. Um músculo por vez, uma articulação por vez. Você precisa trabalhar de forma global. Você precisa ter uma visão ampla do processo de reabilitação. Precisa enxergar o todo. Precisa entender todo o processo. Que é exatamente isso que a gente faz dentro do MetaMPM, né? Dentro da formação do MetaMPM. Mostrar como que a gente enxerga o processo de reabilitação de uma forma ampla. Né? Não enxergar só a ponta do iceberg, mas o iceberg inteiro. Para poder reproduzir isso dentro da terapia. Gente, é uma patologia, como eu falei, né, progressiva, infelizmente, né, não tem um tratamento que impeça a evolução da doença, que eu falo assim, não tem uma medicação ou uma terapia genética que impeça essa doença de evoluir. Então a gente vai trabalhando dentro do que o paciente vai apresentando para a gente, para que retarde a evolução dessa doença, né, e ele tenha o máximo de qualidade possível no maior tempo possível. Né? É o que a gente pode estar trabalhando para esse paciente. Gerar uma qualidade de vida por maior tempo possível para esse tipo de paciente, porque é uma doença genética, progressiva. Tá? Então, infelizmente, a gente precisa atuar nos sintomas dele, né, dentro do que ele apresenta para a gente. E aí, a gente vai trabalhando de acordo com o que ele apresenta para a gente, tá bom? Mesmo que o meu paciente chegue em pé, tá lá com a marcha todo desequilibrante, desorganizando porque ele está descoordenando os movimentos, e mesmo em pé, eu vou dar ênfase no trabalho com esse paciente em cadeia fechada. Tá? Porque se eu deixar ele em cadeia aberta, ele desorganiza e desequilibra inteirinho. Então fecha a cadeia do paciente, mesmo em posturas em pé, mesmo em postura alta, ok? Tudo ao mesmo... A Priscila falou aqui, tudo ao mesmo tempo, funciona mesmo, as respostas são imediatas. O meu caso é de AVC. Os exercícios do MetaMPM mantêm o paciente sempre motivado porque ele vai vendo respostas, melhora clara. Exatamente. Obrigado pelo seu comentário aí, Priscila. Exatamente. Se eu consigo ver respostas mais rápidas e aquilo está modificando o que eu faço no meu dia a dia, isso traz motivação. Tá? Isso traz motivação. Eu começo a entender por que eu estou na fisioterapia. Eu começo a entender por que eu estou fazendo aquele exercício. Não é mais ir na terapia por ir. Não é mais fazer fisioterapia por fazer. Tem um objetivo claro ali. Tá? Que vai fazer toda a diferença no meu dia a dia, no dia a dia do paciente. E se eu enxergo isso dentro da sessão, terminei a sessão, isso já é perceptível, é lógico que a motivação é completamente diferente. Tá bom, gente? Pessoal, é isso. Queria trazer um pouco sobre essa doença, né? A ataxia espinocerebelar, do tipo 3, conhecida como doença de Machado-Justo, que a doutora Mônica tinha pedido para a gente falar. Ela comentou que não ia poder estar aqui, né? Que ela tinha um compromisso, mas que ela até perguntou se a live ia ficar gravada. Vai ficar gravado, vou disponibilizar tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Então, se você não conseguiu ver toda a live, toda na explicação, ou quiser ver de novo, então você vai poder assistir, tá? Essa live vai ficar salva tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom, gente? Então, é uma patologia diferente, que envolve características tanto de ataxias, quanto características parkinsonianas, quanto de AVC também, né? Características do paciente que sofreu um AVC. E a gente precisa trabalhar de acordo com o que o paciente apresenta para a gente, tá bom? Felete colocou gratidão pelos conhecimentos transmitidos. Obrigado, é um prazer. É um prazer. É muito bom poder estar dividindo e trazendo
informações que às vezes a gente não vê muito, né, falando, né, doenças que a gente não ouve falar e não tem esse conhecimento, então agora a gente já tem uma noção maior para na hora que aparecer alguém com essas características, a gente já, opa, tá estranho, tem alguma coisa diferente aqui. Né? Então isso é legal também. E também para entender como que a gente vai raciocinar dentro de um processo de reabilitação, quando a gente encontrar características parecidas, né, em outros pacientes. Encontrei essas características, você vai usar esses mesmos conhecimentos, essa mesma ideia para trabalhar com outros pacientes com as mesmas características, com características semelhantes. Ok, gente? No mais, siga o perfil no Instagram, siga no YouTube, compartilhe os vídeos, convide as pessoas para conhecer o perfil, para seguir o perfil, para poder ter acesso a mais vídeos, mais conteúdos e conseguir reabilitar o paciente de forma muito mais rápida, muito mais eficiente. No mais, gente, quinta-feira estarei aqui. Qualquer coisa que vocês, qualquer dúvida, vai lá no Instagram, no meu YouTube, coloque sua dúvida e a gente vai trabalhando, vai discutindo, tá? A gente vai conversando, tá bom? A Weila colocou aqui, muito bom, a aula de grande conhecimento. Obrigado, Weila. No mais, gente, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima quinta-feira. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.